Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês rapidamente, de uma forma básica, o que é a estrutura de repetição for e o que é a estrutura de repetição while. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aí com essas duas formas de estrutura. Então vamos começar com a for. Bom, vamos começar com um código aqui. Então vamos começar a declarando, né, uma palavra chamada, deixa eu colocar aqui, chamada Python. Então declarei uma string chamada Python. E agora, se eu quiser percorrer essa palavra letra a letra, caractere a caractere, como que eu posso fazer? Bom, eu posso usar o for. Como assim? For quer dizer para cada letra, vou colocar uma variável que pode ser qualquer nome, poderia ser for i ou poderia ser for a, não importa. Isso já faz parte da estrutura de repetição. Então, por exemplo, for letra in, ou seja, para cada letra dentro de quem? Da palavra, que é a minha variável que eu declarei, coloco dois pontos, aperto Enter. A partir desse momento, eu vou executar as ações de forma iteradas, ou seja, eu vou iterar sobre a palavra, né, sobre a variável palavra, que contém Python. E eu vou iterar quantas vezes forem necessárias até percorrer todos os caracteres, ou seja, todo o tamanho. Né? Então, é uma sequência que eu vou fazer aqui. Então, para letra em palavra, eu posso, por exemplo, falar print letra, ou seja, printa a letra e mostra as letras, tá? Então, é o que está aqui. Então, por exemplo, se eu mudar a palavra agora e colocar cidade maravilhosa, por exemplo, eu estou iterando sobre cada caractere. E eu estou iterando exatamente a quantidade de vezes que é o tamanho dessa minha string. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte agora. Deixa eu abrir aqui uma nova célula. E vou fazer o seguinte agora. Eu vou printar o tamanho desse meu array. Então, eu vou printar, ou seja, len, que é o tamanho de quem? De palavra. Qual que é o tamanho da palavra? São 18. Então, aqui eu tenho 18 caracteres. Isso quer dizer que quando eu faço um for, eu tenho 18 iterações, tá bom? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter agora um array chamado fruteira, que vai receber laranja, pera e maçã. Tá bom, só esses três. Então, eu tenho um array com 3 frutas. O que eu posso fazer? Eu posso percorrer essa minha fruteira e contar quantas frutas eu tenho. Como que eu faço isso? Ou seja, primeiro eu tenho que descobrir qual é o tamanho. Então, eu posso declarar uma variável chamada tamanho e ela vai receber o len, ou seja, o tamanho da fruteira, que é o tamanho do meu array. Perfeito? E a partir disso eu posso fazer um for, e aí eu posso colocar assim, ó, for fruta, olha que interessante, ó, in range, agora eu estou inserindo um método ou uma função nativa do Python, que é o range, que é, ou seja, intervalo, né, uma função iterável aqui. Intervalo, esse intervalo ele tem um tamanho, esse tamanho é justamente o tamanho da quantidade de frutas que eu tenho na fruteira. Então, para cada fruta dentro do meu intervalo, esse intervalo é igual ao tamanho da quantidade de frutas, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um print fruta. Mas olha só que interessante o que vai acontecer. Ele fez o print de números e não do nome da fruta. Por quê? Porque aqui fruta, nesse caso, é um índice diferente, né, da letra que está se referindo exatamente a um caractere. Tá? Aqui eu estou me referindo a um índice. Por que o índice? Porque range é um número, né, um número inteiro. Então, para cada fruta, ou seja, eu poderia substituir a palavra fruta aqui por número. Para cada número dentro do intervalo range, ou seja, intervalo de 0 a 3, print o número. Tá?
Só que aqui eu estou colocando fruta. Então, fruta aqui se refere à unidade. São quantas frutas que eu tenho? Tenho 3, né? Porque o zero conta aqui. Então, 0, 1, 2 são 3 frutas. Porém, se eu quiser printar o nome da fruta, eu tenho que printar fruteira, que é o meu array, e colocar o índice referente àquela fruta que está dentro da minha fruteira. Então, fruteira, fruta. E vamos ver. E agora sim, eu tenho laranja, pera, maçã. Por quê? Lembra que aqui era 0? Então, fruteira, índice 0, vai ser laranja, porque o meu array ele é composto pelo índice 0, 1, 2. Índice 1, que é pera, e índice 2, que é maçã. Então, aqui eu tenho o meu uso do for. Bom, então, resumindo a história, o que nós podemos colocar? Resumindo a história, o que nós podemos considerar? Que a estrutura de repetição for é utilizada para iterar sobre uma sequência de elementos, como uma lista ou uma string. De uma forma sucinta, seria isso daqui, tá? Agora, deixa eu colocar aqui um texto. Vamos dar uma olhadinha na estrutura while. Então, note que no for você conhece o limite, né? Você tem o tamanho do seu vetor, você sabe quantas vezes algo vai acontecer. Tá? Já no while, nós vamos ver que é diferente. Eu não faço a mínima ideia da quantidade de vezes que eu tenho que fazer uma ação. Eu vou fazê-la até que algo aconteça, até que uma condição seja verdadeira ou falsa, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha no while. Então, por exemplo, vou declarar uma variável soma, que recebe 0, tá? E while, olha só, enquanto soma for menor ou igual a 100, faça print soma, ou seja, eu vou printar o valor da soma, e depois eu vou aumentar soma em mais uma unidade. Então, soma vai receber soma mais 1. Então, a cada laço, a cada iteração, eu vou somar uma unidade à variável soma. E eu vou fazendo isso até que soma seja igual a 100. Quando for 101, eu já tenho que parar. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um print e vou escrever saiu, saiu do for. Vamos dar uma olhada? Então, obviamente, ó, começou com 0, que soma recebe 0. Então, no primeiro laço, ele vai receber. Enquanto soma é menor do que 100, é condição verdadeira? Sim, 0 é menor do que 100. Então, print soma, que está aqui, 0. E vou fazer soma recebe soma mais 1. Então, soma recebe 0 mais 1, que dá 1. E aí, enquanto 1 é menor do que 100? Sim. Então, vou repetir isso tudo aqui. Até quando chegar a 99, com mais uma unidade dá 100, ok, 100 é igual a 100, mas quando eu somar mais 1, que vai dar 101, aí já vai ser uma condição falsa, porque 101 é menor, desculpa, porque 101 é maior do que 100, né? Então, já é uma condição falsa, e aí eu saio do meu laço for, tá? Saiu do for. Vamos para mais uma aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou colocar assim, ó, while, ou seja, enquanto, while true, enquanto seja verdade. O que eu posso fazer? Se eu fizer só isso aqui, ó, print, while true, print, sei lá, olá. Só baseado nessas duas linhas de código, esse while true é quando eu quero ter um loop infinito. Por quê? Enquanto verdade, mas sempre vai ser verdade, porque o true já é um booleano. Então, a princípio, eu vou continuar fazendo isso infinitamente. Então, eu vou rodar aqui e ele vai imprimir o olá infinitamente. Percebe lá aqui, ó, ele está rodando. Ó. Eu vou ter que interromper. Pronto, interrompi. Então, voltei aqui para cima. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso? While true, eu posso pôr uma condicional, um if. While true, o que eu vou fazer? Uma condição. If soma, né? Ou seja, se o resto da minha divisão soma por 2 for igual a 0, né? Isso é uma divisão exata, eu vou printar, vou fazer um print, olá.
Caso contrário, ou seja, else, eu vou printar tchau. E, obviamente, eu vou fazer o quê? Com que minha variável soma receba soma mais 1. Opa, faltou os 2 pontos aqui, tá? Então, se o resto da minha soma for 0, uma divisão exata, eu vou colocar print, faltou a indentação, print olá. Né? E o igual não é igual, sim, é comparação booleana, então é 2 iguais. Então, se o resto da soma por 2 for igual a 0, seja uma divisão exata, eu printo olá. Caso contrário, ou seja, não há uma divisão exata, eu vou somar, eu vou printar tchau e vou somar uma unidade à minha variável. Então tá aqui. Ora ele printa olá, ora ele printa olá, ora ele printa tchau, por conta dessa minha condição. No entanto, o while true, ou seja, é uma repetição de laço infinita. Ele vai repetir isso aqui indefinidamente. Então, o while é legal, porque se você quer que algo aconteça indefinidamente, né, e você quer que, enquanto isso aconteça, você pode trabalhar com algumas estruturas condicionais, né, isso pode dar mais vida ao seu código, dependendo da situação. Né? Então, aqui é um exemplo, beleza? E, obviamente, a soma só está aumentando. O que a gente pode fazer? Né? A gente pode fazer o seguinte, ó, while true, ok. E vamos colocar mais um if. If soma for maior do que 100, eu vou colocar um break. O que é esse break? O break, ele quebra o meu laço, minha repetição. O break, ele sai, ele força a saída desse laço de repetição while. Tá? E aí, eu vou printar. Então, um print aqui, ó, saiu do laço while. Vamos dar uma olhada? E, obviamente, só para a gente ter esse controle, eu vou colocar um print soma. Então, já saiu. Ó. Foi rápido, né? Porque isso aqui é muito rápido. Então, olha só. Deu 101, né? E aí, saiu do laço. Porque quando ele... Acho que está lá em cima. Vamos voltar lá. Porque quando ele está... Vamos supor, quando soma recebe... Aqui é 100, vai receber 100 mais 1, 101. Aí eu vou printar o 101 e quando eu for para o while true, ok, isso sempre é verdade, vai ficar 101 dividido por 2, né? Não é uma divisão exata, então ele vai ser falso. Ele não vai printar olá, ele vai printar tchau. E como 101 é maior do que 100, aí isso atende essa condição e aí eu vou e executo esse comando do if, que é o break. E o break faz com que eu saia de toda essa estrutura while. E aí eu venho e faço o print, saiu do laço. Tá? Foi isso que aconteceu. Olha lá, o tchau, né? E saiu do laço. Então, o while está aí. Bom, então, resumindo a história, deixa eu só voltar aqui, criar uma... Opa! Então, resumindo a história, nós podemos dizer que é a estrutura de repetição while é utilizada para executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Beleza? Então, essa é a ideia bem básica da estrutura de repetição for e da estrutura de repetição while. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, aquele comentário e novos vídeos em breve. Então, te aguardo. Valeu, fui!